Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá a hora que você vai assistir esse vídeo. Boa madrugada, tem gente que não tem o que fazer, está dormindo muito tarde, fica assistindo aula de física, aula de química, aula de biologia, enfim, fica assistindo aula durante a madrugada. Mas faz parte, desde que você assista, com a sua cochilinha do lado, acompanhe, faça seu trabalho como se estivesse no cursinho, tá de boa, tá valendo, né? Hoje a gente vai estudar a física que você mais gosta. Eu sei que você está aguardando ansiosamente para o dia da aula da física D. Tem a física A, você não gosta muito, tem a B, você não gosta muito, a C, você não gosta muito, daí tem a D que você adora, né? Pois é, física D, vamos falar de espelhos, espelhos esféricos, côncavo e convexo. Mas a aula de hoje é mais leve, é mais gostosa, afinal de contas a gente vai falar de cálculo. E quando é cálculo fica um pouquinho mais light, a pessoa não gosta muito de desenhar e tal, a maior parte não é muito chegada nisso, né? Mas enfim, imagine que eu tenha, como eu desenhei aqui no quadro, dois espelhos. Um côncavo reflete para frente e um convexo reflete, quer dizer, antes de refletir para frente, né? Um côncavo reflete para lá e um convexo que reflete para cá, beleza? Aí observe bem, algumas distâncias têm que ser conhecidas aqui. Do foco até o vértice, nós vamos chamar de F, distância focal, tá? Distância focal. Desde o centro de curvatura até o vértice, nós vamos chamar de raio de curvatura. A distância do objeto até o vértice, até o espelho, nós vamos chamar de P. Distância do objeto, P. A distância da imagem até o espelho, nós vamos chamar de P'. Distância da imagem até o espelho, P'. Então eu tenho P, que é a distância do objeto, P', que é a distância da imagem, F, que é a distância focal, e R, que é o raio de curvatura. Nesse primeiro espelho, que é o espelho côncavo, observe, as distâncias estão na frente do espelho. Por definição, tudo que estiver na frente do espelho vai ser positivo. Tudo que estiver atrás do espelho vai ser negativo. Mas como assim atrás? Atrás assim, ó. Olha esse outro espelho. Esse aqui é o convexo. Nesse espelho convexo, o objeto está aqui e a imagem forma atrás do espelho. Observe você que a distância focal é essa aqui, ó, do foco até o vértice, está atrás do espelho. Outro detalhe, daqui até aqui é o raio de curvatura, também é atrás do espelho. E a imagem aparece atrás do espelho. Então o P', que é essa distância ali, ó, essa aqui, o P', a distância da imagem até o espelho, é atrás, é negativa. E o P é a distância do objeto até o espelho. Essa tem que ser positiva, porque não tem como eu ter um objeto atrás do espelho e querer que apareça alguma imagem. O objeto tem que ser colocado sempre na frente do espelho, né? Então observe bem, nesse espelho, lá no senhor tem P' negativo? Também tem, também existe, tá? E a gente vai ver casos assim. Como assim vai aparecer P' negativo num espelho côncavo? Aquela situação que eu tenho imagem virtual no espelho côncavo. Quando eu coloco um objeto à frente do foco, entre o foco e o vértice, bem pertinho do espelho, a imagem da grandona virtual à direita. Nesse caso, ela é atrás do espelho e aí o P' é negativo. Também existe, tá? Mas no convexo é o que sempre é, porque o convexo sempre dá imagem com P' negativo, sempre dá imagem virtual menor e direita. Se eu pegar agora algo e tentar regrar isso, e é muito importante que a gente faça isso, uma amarração dos sinais, do P' e positivo ou negativo. Vamos, me acompanhe, tá? Se o P' é positivo, é porque a imagem se formou na frente do espelho, tá? P' é positivo, imagem na frente. Se ela forma na frente, é porque ela não é virtual, ela é real. Se ela forma na frente e é real, como todas as reais, ela deve ser invertida. Invertida. Na frente, real, invertida. E como todas as reais invertidas, ela é projetável. Não sei se você se recorda, mas quando nós tivemos a última aula de ótica, eu sempre insisti em dizer que para projetar uma imagem numa tela, numa parede, num anteparo, ela tem que ser real. Então ela tem que estar na frente do espelho. P' positivo é para imagens projetáveis. O exercício muitas vezes não vai te dizer que a imagem está na frente do espelho, nem vai te dizer que a imagem é real. Ele vai dizer, uma imagem é projetada numa tela. Opa, projetou na tela, tem que ser real, P' positivo. É assim que ele coloca. Ele não vai contar para você, P' é positivo. É você que vai ter que sacar do enunciado
esse dadozinho e colocar que é positiva, tá? Já o pelinha negativo é aquele que se forma atrás do espelho, isso é um pelinha negativo, atrás do espelho. Se é atrás, não é real, é uma imagem virtual, tá? Como toda virtual, ela é direita, não deve ser invertida, deve ser direita, e ela não projeta, é não projetável, não tem como projetar uma imagem virtual no anteparo, tá? Então você tem pelinha, tudo amarrado, tudo isso aí pode ser dado no exercício para que você tenha que extrair dali se o pelinha é mais ou é menos. Isso vai dar fazer toda a diferença na tua conta, no cálculo que você vai fazer. Pelinha positivo, na frente, real, é invertida, projeta. Pelinha negativo, é atrás, virtual, direita e não é projetável. Vai? Outro detalhe, se você observar os desenhos, você vai notar que quando o foco for positivo, quer dizer que o foco é na frente do espelho. E quando é que o foco é na frente do espelho? No espelho côncavo. No convexo, o foco ficou atrás. Então, é na frente quando o foco é positivo e estamos falando do espelho côncavo. Tudo bem? Do espelho côncavo. Quando a distância focal for negativa, é porque ela então é atrás do espelho, tá? Ela é atrás do espelho. E se a distância focal é atrás, ela deve ser de um espelho convexo. Começa aqui, ó, onde a distância focal fica atrás do espelho. No caso do espelho convexo. Beleza? Então veja lá. Espelho côncavo, o foco é positivo. Espelho convexo, a distância focal negativa. Às vezes eu confundo e falo foco, distância focal, mas você entende que eu estou falando de distância focal. Distância focal do côncavo, positiva. Distância focal do convexo, negativa. Beleza? Vai? Agora, tá, acabou aí, professor? Não, nem comecei as contas, nem vamos tirar isso daqui. Ah, eu não copiei ainda. Para o vídeo, copia e a gente prossegue. Essa maldição está aqui, graças a Deus. Mas enfim, como é que eu lido com isso? Como assim? Que contas eu vou ter que fazer com esse treco? Bom, nós vamos ter duas equações a serem usadas aí. Algumas apostilas e livros dão 3. Não precisa, porque uma terceira é um resumo de uma segunda. Então não há necessidade de eu guardar mais uma equação. Eu resolvo tudo o que eu precisar com apenas essas duas que eu vou te passar, tá? A primeira equação é a chamada equação de Gauss. Equação de Gauss. A equação de Gauss, ela é muito simples, nós vamos usar ela um monte, inclusive hoje, várias vezes e tal. A equação de Gauss é a equação da facada. Muitos de vocês conhecem, outros conhecem como um negócio de fimose. Que macete mais chulo, que é isso, gente? Né? Que eu falo besteiras aqui, sabemos disso. Olha aí, uma facada é uma paulada mais uma pauladinha. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é a distância focal, P é a distância do objeto e P' é a distância da imagem. Se você trocar o sinal do P' aqui, onde ele era positivo, colocou negativo, não vai dar só uma resposta com o sinal trocado no seu exercício, vai dar uma resposta nada a ver. Se era para dar 30, vai dar 2,8, você tem uma ideia. Então muda tudo. É muito importante que você utilize o sinal corretamente. O sinal é tão importante quanto o valor absoluto que você coloca. O valor absoluto é o valor, sem sinal, né? Então tudo isso você tem que cuidar muito com o sinal para não se perder. Aí, além disso, eu tenho a equação da ampliação. Sobre a ampliação de... Não vamos fazer piadinha aqui, porque está gravando. Não pode. Ampliação. Para entender a ampliação, é bem fácil. Imagina você que eu fui na frente de um espelho côncavo, observei que uma parte da minha anatomia humana, uma parte do meu corpo, e que naturalmente naquele horário tinha 15 centímetros de comprimento. A imagem apareceu no espelho com 30 centímetros. Eu digo, nossa. Aí eu percebi então que a imagem está o dobro do tamanho do objeto, não é verdade? Aí o que você pôs na frente do espelho? A minha mão. A minha mão tem aproximadamente 15 centímetros, né? A hora que eu olhei no espelho, ela apareceu com 30. É disso que eu estava falando. Aí tá, 15 centímetros ficou com 30, ampliou 2. Eu dividi o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. 30 por 15 deu 2. Ampliação
2 vezes. Uma ampliação de 3 vezes quer dizer que a imagem é 3 vezes maior que o objeto. Uma ampliação de 5 vezes quer dizer que a imagem é 5 vezes maior que o objeto. E assim por diante. É a altura da imagem pela altura do objeto. Vou até escrever isso. Ampliação é igual a tamanho da imagem pelo tamanho do objeto. Importante regrar aqui o seguinte. Se a tua imagem for direita, o I é positivo. Se a tua imagem for invertida, o I é negativo, tá? Sempre assim. Se a imagem é direita, o tamanho da imagem vai ser colocado positivo no lugar do I ali. Se a tua imagem é invertida, o tamanho da imagem vai ser colocado como negativo no lugar do I. Agora, isso também é proporcional às distâncias da imagem e do objeto. E leva um sinalzinho de menos na equação. Menos P' sobre P. Aí, ó, que é menos P' sobre P. Onde? P' é o tamanho da imagem e P é o tamanho do objeto. Então, note aqui você. Está diretamente proporcional, ó. O P' é a distância da imagem e o I é o tamanho da imagem. O P é a distância do objeto e o O é o tamanho do objeto. Beleza? Vai? Essa ampliação pode dar valor 2, 3, 4, 5, mas também pode dar valor menor que 1. Imagine que num dia de inverno rigoroso eu coloquei uma parte do meu corpo de frente ao espelho. Essa parte estava com 5 centímetros. Eu não sei porque eu falei de inverno, tem muito a ver. 5 centímetros. A imagem apareceu no espelho e apareceu com 2,5. Desespero total. Disse, nossa, o que aconteceu? Mas enfim, tinha 5, objeto, a imagem 2,5. Quantas vezes a imagem é maior que o objeto? Nenhuma, né? A imagem é menor do que o objeto nesse caso. Nesse caso, a imagem ela é metade do tamanho do objeto, porque o objeto tem 5 e a imagem é 2,5, né? A imagem é metade do tamanho do objeto. Quanto é a ampliação? Meio. A ampliação é meio. A ampliação 0,5, quer dizer que a imagem tem a metade do tamanho do objeto. Ampliação 1/3, quer dizer que a imagem tem 3 vezes menos altura do que o objeto. O sinal, você vai ter que ver se ela é direita ou se ela é invertida. Aí você tem que analisar mais coisas no exercício, né? O importante acerca do estudo analítico dos espelhos é saber fazer cálculo com isso. E é por isso que a gente vai fazer hoje o maior número de testes possível para ver onde a gente consegue chegar com isso, beleza? Então vamos lá. Na sua apostila, eu gostaria que você pegasse ali o exercício número 5.2. Física D, exercício 5.2. Exercício 5.2. Acho que está na página 2. Se não me falha a memória, está na página 2. Dá uma olhadinha. Porque ele está aqui na sala e não pode ligar o ar-condicionado porque atrapalha o som da filmagem. Então, daí imagine que eu começo a suar até a minha linda e divina careca. Ai, ai, ai. Ainda bem que eu posso fazer o cabelo em casa, né, gente? Quem não está podendo cortar o cabelo? Já pensou? Eu vim dar aula aqui, tem que vir de Black Power, porque esse cabelo cresce, eu é que tiro. Então, eu raspo em casa sossegado, mas o barbeiro não está atendendo, né? Então, está complicado. É página 2 mesmo, tá? Página 2, exercício 5. Exercício 5.2. No exercício 5.2, que é a parte mais difícil para mim sempre é ler, vamos lá? Olha aí, beleza. Eu só vou declamar um poema, tipo Shakespeare, assim. Olha aí. Um pequeno objeto é colocado sobre o eixo principal de um espelho esférico côncavo a 40 centímetros de seu vértice. O objeto é colocado a 40 centímetros de seu vértice. Quer dizer, distância do objeto 40 centímetros. Já? Continuando. O espelho obedece às condições de Gauss e o seu raio de curvatura mede 4 metros. O raio de curvatura do espelho côncavo é 400 centímetros. Raio de curvatura do espelho côncavo, então é positivo. 400 centímetros. A distância focal é a metade do raio de curvatura, sempre. Então, isso aqui é 400, a distância focal é 200 centímetros. Quer-se saber o seguinte, a imagem desse objeto, que jeito que ela é e aonde que ela se localiza. Bom, antes de responder, eu já vou responder uma parte aqui, tá? E você tem que ser capaz de responder isso. Porque esse objeto está a 40 centímetros do espelho, côncavo. É côncavo, né? 40 centímetros do espelho.
A distância focal é 200. Então esse objeto aí ele está entre o foco e o vértice. Ele está bem pertinho do espelho. Quando fica bem pertinho do espelho, a imagem é virtual, direita e maior. Eu só não sei a distância, eu tenho que calcular, mas é virtual, direita e maior. Entretanto, o valor que eu vou encontrar também vai me contar isso. Quer ver como? Equação de Gauss. A primeira, uma facada é uma paulada mais uma pauladinha. 1 sobre E. A distância focal é 200. 1 sobre 200 é igual a 1 sobre P. 1 sobre 40 mais 1 sobre P', e P' é o que ele quer saber. Ele quer justamente conhecer quanto que é a distância da imagem. Joia? Eu tenho um jeito de resolver isso, eu não sei se você vai me entender, mas sempre é mais fácil. Na verdade, você vai ter que isolar a parte que tem o P' da que tem só os números, né? E como é que eu faço isso? Eu particularmente faço isso. Ó, eu faço o seguinte, faço esse para cá sem trocar o sinal. Daí, esse que veio para cá, eu passo sem trocar sinal também. Como assim? Veja bem, esse 1 sobre 200 eu mantenho o sinal. Esse aqui eu mantive o sinal. Eu troco só desse, que vai mudar de lado, né? E daí fica menos 1 sobre 40. Se você quer fazer devagarzinho, faz o teu caderno aí devagar e você vai chegar exatamente nessa situação. E sempre vai chegar, então sempre você vai poder fazer isso, tá? Mas abrevia bastante os caminhos. Bom, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre P' é igual o mínimo entre 240, que vai ser 200, né? 200 divide por 200 dá 1 vezes 1 é 1 mesmo, menos. 200 divide por 40 dá 5, vezes 1 é 5 mesmo, com o sinal de menos que já tinha ali em cima. E aí então eu fico com 1 sobre P', que é igual a menos 4 sobre 200. Então você pode agora, para dar a resposta, só inverter, ó. P' é igual a 200 sobre 4, com o sinal de menos que já tinha ali. 200 sobre 4. 200 sobre 4 é 50. P' é menos 50 centímetros. Menos 50 centímetros. Agora, a análise do resultado. Veja bem, o P' deu menos 50. Primeiramente, já peguei aquele funk na cabeça, sabe do que eu estou falando, né? Olha aí. P' menos 50. P' é negativo. P' é negativo. Atrás do espelho, virtual, virtual, direita. Beleza? Virtual e direita. Eu encontrei um P' que vale, valores absolutos agora, sem levar em consideração o sinal, ele vale 50. Enquanto que o P valia 40. O P' é maior do que o P, quer dizer que a imagem é maior que o objeto. Se o P' é maior que o P, o I também é maior que o O. A imagem é maior que o objeto. E quantas vezes maior, professor? Basta dividir os 50, que eu encontrei ali, pelo 40, que eu já tinha aqui. 50 por 40, 1,25. A ampliação ou aumento linear transversal é 1,25. Com o sinal negativo ou positivo, o sinal será positivo, porque a imagem é direita. Como você sabe que é a imagem direita? Todas as virtuais são direitas. Já? E se você jogar aqui na equação, ó, menos dali com o menos da equação, fica positivo e você tem uma ampliação positiva. Ampliação positiva é para a imagem direita, ampliação negativa é para a imagem invertida. O que quer dizer que toda a imagem invertida, toda a imagem real deverá ter uma ampliação negativa. E a virtual deverá ter uma ampliação positiva. Via de regra, tá bom? Muito bem. Depois que fizemos o exercício número 5.2, vou copiar, vou apagar. Eu copiei. Apaguemos. Agora eu acho que é o 4, né, gente? Não tenho certeza, mas eu vou olhar aqui na apostila, eu já te digo se é o 4. Eu selecionei antes qual que eu ia fazer e tal. Aí é o 4 mesmo. Exercício 5.4. No exercício 5.4, ele diz assim, vamos colocar aqui o númerozinho, o pessoal se guiar, né? 5.4. Ainda na página 2, tá? Diz assim, o objeto linear situa-se a 30 centímetros de um espelho esférico côncavo, de distância focal 6 centímetros. O objeto linear está a 30 centímetros. Distância do objeto, 30. Ele está na frente do espelho côncavo de distância focal 6.
Foco, distância focal, 6 centímetros. É positivo porque é côncavo. Determine em centímetros a que distância do espelho se forma a imagem conjugada. Onde é que forma a imagem? Onde é que está o período? Bom, para calcular, mesma equação. Uma facada é uma paulada mais uma pauladinha. Substituindo 1 sobre F, 1 sobre 6, é 1 sobre P, 1 sobre 30, mais 1 sobre P'. Faço aquele esquema, vamos ver se você já entendeu como é que fica. Do lado de cá fica o que vai ter que ficar no final para a resposta, tá? Do lado de lá fica os números. E os números ficam assim, 1 sobre 6 menos 1 sobre 30. Se ainda tem dificuldade, faça do seu jeito e você vai enxergar que vai ficar assim. Aí aqui eu fico com 1 sobre P', que é igual a mínimo entre 30 e 6 é 30. 30 divide por 6 dá 5, vezes 1 é 5 mesmo, menos. 30 divide por 30 dá 1, vezes 1 é 1 mesmo. Assim. Então, 1 sobre P' é igual a 4 sobre 30. Logo, eu posso escrever que o P' é igual a 30 divididos por 4. P' vai dar 7,5 centímetros. Distância da imagem, 7 centímetros e meio. Observe você, nós tivemos agora um P' positivo, né? P' positivo quer dizer que a imagem se forma na frente do espelho. Quer dizer que essa imagem é real. E se ela forma na frente do espelho e é real, ela é invertida. Ela pode ser projetada? Pode. Essa imagem, ela gerou um aumento. Quanto seria o aumento linear transversal ou ampliação? Ela é maior que o objeto ou ela é menor do que o objeto? Basta você olhar. O P era 30. O P', 7,5. A imagem está mais perto do que o objeto, então a imagem é menor do que o objeto. Quantas vezes a imagem é menor do que o objeto? É só você olhar aqui, ó. Não foi aqui dividido por 4? Foi, né? Então essa imagem é 4 vezes menor do que o objeto, assim como a distância da imagem é 4 vezes menor do que a distância do objeto. Se eu tivesse que ter a ampliação aí, a ampliação seria 1/4. Na verdade, levando-se em consideração o sinal, menos 1 sobre 4. Por quê? Porque é uma imagem real, toda real é invertida, toda invertida tem ampliação negativa. Tudo que eu estou falando está ligado e na sua cabeça tem que ficar ligado para que você, quando precisar, saiba usar desses dados e dessas questões de sinal. Beleza? Tá? Muito bem. Resposta correta, letra C. Letra C de queijo coalho. Coalho da RC. Agora acho que já posso tirar a equação daqui, tá, gente? Para caber mais coisas, porque os exercícios estão ficando maiores e tal, então eu preciso de mais espaço. Vamos lá. Próximo testículo é o exercício 5,5. Na sequência aí. 5,5. Vou apagar. Ah, não deu tempo. Volta o vídeo. 5,5. Essa é a parte melhor. Eu estou bem feliz com esse negócio. Não deu tempo de copiar, não apaga, o que é. Muito mais fácil nesse sentido. Exercício 5,5. O teste 5,5 também de autoria, esse que não tem nome de universidade, é o próprio autor que escreveu, tá? Esse 5,5 foi ele também. A ideia dele é justamente colocar esses exercícios para você pegar o jeitão para daí entrar nos de vestibular de fato. Apesar que você vai ver, já nós vamos fazer, que os de vestibular são o mesmo esquema, tá? Não muda muita coisa não. 5,5. De um objeto situado a 10 centímetros de seu vértice, já vou colocar. O objeto está situado a 10 centímetros do seu vértice. P igual a 10. Distância do objeto igual a 10. Um espelho convexo, forma uma imagem convexa, hein? Foi bug do vídeo. Não foi nada. Forma uma imagem virtual a 5 centímetros do seu vértice. Ele forma uma imagem a 5 centímetros. P' é igual a menos 5. Por que menos? Porque é virtual. Por que menos? Porque é convexo. Convexo, sua forma virtual. Ele precisava dizer que no espelho convexo formou uma imagem virtual a 5 centímetros do espelho? Não. Ele podia apenas dizer que a imagem formou-se no espelho convexo, formou-se a 5 centímetros, e você tinha que saber que se é convexo, é virtual, e o P' é menos 5.
E se você usar mais 5, dá uma resposta nada a ver com o que você precisa aqui. Nada. Então, cuidado, o sinal de novo é muito importante. A pergunta é, a distância focal do espelho é em centímetros? Quanto é a distância focal? Para eu saber quanto vale a distância focal desse espelho, então vamos lá. F, que é a pergunta, mesma equação. Uma facada é uma paulada mais uma pauladinha. 1 sobre F, a pergunta é o F. É 1 sobre P, 1 sobre 10, mais 1 sobre P'. Eu já vou colocar assim. Ficaria 1 sobre menos 5. Só que você pode puxar o sinal de menos lá do denominador, lá para a fração como um todo, e fica menos 1 sobre 5. De boa, tá? Pode, tá bom. Aí eu faço o mínimo aqui, né? 1 sobre F é igual. Mínimo entre 10 e 5 é 10. 10 por 10 dá 1. 10 por 5 dá 2. O sinal era menos, né? Então daí eu fico com 1 sobre F, que é igual a menos 1 sobre 10. Distância focal é igual a menos 10 centímetros. Distância focal igual a menos 10 centímetros. O objeto foi colocado a 10 centímetros do espelho na frente, a distância focal é menos 10 atrás do espelho. E a imagem se formou a 5 centímetros atrás do espelho. Se eu quiser saber qual é o tamanho dessa imagem, não é difícil. Veja bem, eu já tinha isso aqui, ó. A minha imagem se formou a 5 centímetros do espelho. O objeto estava a 10 centímetros do espelho. Quer dizer que o P' deu menor do que o P. A imagem é menor. Quantas vezes menor? Deu metade. A ampliação aqui é meio. Tamanho da imagem, metade do tamanho do objeto. Se o objeto tivesse 8 centímetros, por exemplo, a imagem vai ter 4. E assim por diante. Ela é direita virtual e menor que o objeto. Como todas as imagens que aparecem nos espelhos convexos. Afinal de contas, convexo sempre dá menor, virtual e direito. Tá? Muito bem, agora saímos desse e vamos para o próximo testículo, que é o exercício 5.8. 5.8 caiu na federal. Você fala caiu na federal, tem gente que já treme as pernas e tal, fica com medo. Você vai notar que não há dificuldade nenhuma desse exercício 5.8 que caiu na federal com relação a esses outros que a gente fez até agora, que era um treino para resolver os que caíram na federal. O exercício 5.8 da UFR diz assim, vamos lá, pegamos o 5.8. 5.8. No 5.8 você tem um objeto colocado a 6 centímetros no espelho esférico. Então tá. P igual a 6. Ele é colocado a 6 centímetros do espelho esférico. Já forma uma imagem virtual a 10 centímetros do vértice do espelho. P' é igual a menos 10 centímetros. Imagem virtual. Ele não falou tipo de espelho. Percebeu? Ele não fala, você fala que é espelho esférico. Agora, se é côncavo ou se é convexo, ele não diz, mas ele diz que a imagem é virtual. Com esse dado de que a imagem é virtual, se é virtual, P' é negativo. Trocou o sinal? Ferrou, não pode, tá? Aí, beleza. Com base nesses dados, a distância focal do espelho é quanto é a distância focal do seu espelho, tá? Então, muito cuidado com o sinal. Eu estou alertando várias vezes, porque quando vocês erram, ou quando a gente eu mesmo posso errar com os exercícios, é quando você não respeita o sinal, trocou o sinal da cara, tá? Então assim, ó, agora, uma facada é a mesma, professor? Uma facada é uma paulada mais uma pauladinha. 1 sobre F, a pergunta é a distância focal. É 1 sobre P, 1 sobre 6, mais 1 sobre P'. Eu já vou colocar menos 1 sobre 10. Eu vou subir o sinal lá do denominador para a fração como um todo, eu sempre faço isso. Aí aqui eu vou ficar 1 sobre F é igual, o mínimo entre 10 e 6 é 30, né? É 30. Se colocar 60 dá certo também, mas o mínimo é 30. 30 divide por 6 dá 5, vezes 1 é 5 mesmo. 30 divide por 10 dá 3, vezes menos 1 dá menos 3. E aí você pode escrever aqui 1 sobre F é igual a 2 sobre 30. Faz a trocação das coisas, inverte tudo. Fica F é igual a 30 sobre 2. F vai dar 15 centímetros. Distância focal, 15 centímetros. Esse espelho é côncavo ou é convexo? Côncavo.
Formou imagem virtual? Formou. É possível no côncavo ter imagem virtual? É. Quando o objeto está bem pertinho do espelho, é uma imagem grandona. Lembra que eu falei isso? Uma imagem grandona. Essa análise pode ser confirmada olhando para cá. O P era 6, o P', 10. Quer dizer que o P' é maior do que o P. Quer dizer que a imagem está mais longe que o objeto. Quer dizer que a imagem é maior que o objeto, apesar de ser virtual. Entendeu? Apesar de ser virtual. Como de fato a gente esperava que acontecesse, porque só existe imagem virtual no espelho côncavo, desde que a imagem seja grandona, lá atrás do espelho. Tá? Beleza? Muito bem. Qual é o grau de dificuldade desse exercício 5.8 da Federal comparado a esse? O que difere? Esse aqui falou para você que era uma imagem virtual no espelho convexo. Se você não lembrasse que o P' é negativo porque é virtual, mas lembrasse que o P' é negativo porque é convexo, já eu te deu outra chance. Nesse aqui da Federal, não. Você tem que lembrar só pelo fato de saber que é virtual, então o P' tem que ser negativo. Tudo bem? E aí o tipo de espelho que vai ser, pode ser convexo, pode ser côncavo. Aí tem que só dar uma dica para você delimitar qual é o sinal, para você definir, perdão, qual é o sinal do P', o que é muito importante. Muito bem. Saiamos desse, e agora sim. Eita! Exercício 5.12. Eu programei esse teste, não que eu puxe saco, porque eu não sou uma pessoa de fazer assim, tá? Exercício 5.12 da melhor universidade do universo conhecido. Essa sim é outro padrão FIFA. Universidade Estadual de Maringá, UEM. Por acaso eu estudei na UEM também, então não tem nada a ver. Ela é boa mesmo. Mas só ver que o teste aqui ele é cabeludo. Não que cabeludo seja melhor que careca, porque eu estaria deixando de defender a minha própria classe. Mas vamos prosseguir. Olha aí. Exercício 5.12 da UEM. É um 2 em 1. Na verdade, ele seria um 10 em 1. Por que 10 em 1? Você já vai sacar. Primeiro, ele tem alternativas. São 5. Tem que julgar 5, porque pode estar 5 corretas. E segundo, são 2 espelhos. Então, 2 vezes 5, 10, seria um exercício 10 em 1. O que é que diz o teste 5.12? Um objeto real, direito, de 5 centímetros de altura, vamos colocar isso, o tamanho do objeto é 5 centímetros, você já falou, 5 centímetros. Ele está localizado entre dois espelhos esféricos, um côncavo de raio 10 centímetros e um convexo de raio 30. Vixe, então vamos fazer devagar. Tem um espelho côncavo, né? Côncavo. Ele falou que o raio de curvatura do côncavo é 10 centímetros. Tem também um espelho convexo, né? E o espelho convexo tem raio de curvatura de 30 centímetros. É isso que ele falou. Você para não se perder. O espelho está a uma distância de 30 centímetros, perdão, o objeto está a uma distância de 30 centímetros do espelho convexo e 10 centímetros do côncavo. Então veja, o objeto está do côncavo a uma distância P, do côncavo 10 centímetros. Do convexo está a uma distância P de 30 centímetros. Beleza, 30 centímetros. Então veja, aqui você tem duas situações. O objeto é colocado no meio de dois espelhos. Um é côncavo, outro é convexo. Assim, tá? Ele dá os dados. Ele fala, e eu vou confirmar, ver se não invertemos nada ali. Quer dizer, se não inverti nada ali, né? Parei. Um objeto real, direito, de 5 centímetros de altura. Olha assim, beleza? Está localizado entre dois espelhos esféricos. Um côncavo de raio 10, raio do côncavo 10, beleza? E um convexo de raio 30, raio do convexo 30, joia? Sobre o eixo principal desses espelhos. O objeto está a uma distância de 30 centímetros do espelho convexo. Distância do objeto ao espelho convexo 30, P igual a 30, certo? E 10 centímetros do côncavo. Distância do espelho côncavo 10 centímetros, certo? Também. Beleza. Com relação às características das imagens formadas nos dois espelhos e ao aumento linear transversal, analise as alternativas abaixo e assinale o que for correto. Então vamos lá. Você tem essa situação aqui, ó, com relação ao côncavo e essa com relação ao convexo. Eu tenho que analisar agora uma por uma. Primeiro, a imagem formada do espelho convexo é virtual. Bom, isso eu já sei o que é, porque o espelho convexo só forma virtual.
é virtual, formada no espelho virtual direita, todas as virtuais são direitas, também é verdade, e menor que o objeto. Isso é verdade, porque no espelho convexo só tem imagem menor, né? Sempre vai ter imagem menor, não tem imagem maior. Mas vamos supor que você esqueceu isso e não conseguiu marcar a alternativa 01 porque não sabe se a imagem é maior ou menor e nem lembra se a imagem da virtual e da direita. Você tem como descobrir isso? Tem como descobrir sim, e é o que nós vamos fazer. Como que eu vou descobrir isso? Uma facada é uma paulada mais uma pauladinha, supondo que eu esqueci que convexo só dá virtual, direita, menor. Tá? Se eu souber que convexo é virtual, direita e menor, mas sempre é assim, eu já marcava a verdadeira e partir para o próximo. Isso é importante estar bem ligado, porque economizava tempo. Agora sim, ó, 1 sobre F. Estamos falando do espelho convexo. O convexo tem raio de curvatura 30. E olha o que eu fiz aqui, ó. Olha o pecado. Raio de curvatura 30? Não, menos 30. Por quê? Porque é convexo e aí o raio de curvatura fica atrás, né? A distância focal é metade, então vai ser menos 15. Eu já vou passar o sinal para a fração. Tudo bem? Distância focal do convexo é metade do raio do convexo, metade de menos 30 é menos 15. Menos 15 aqui fica menos 1 sobre 15, tá? Isso é igual a 1 sobre P. O objeto está a 30 do convexo. Então, 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Olha como eu resolvo isso, hein? Esse passa para lá sem trocar de sinal. Sim. Esse passa para lá sem trocar de sinal. Só inverte o sinal daquele que viria para cá. Menos 1 sobre 30. Se não consegue entender assim, faça do seu jeito. Você vai chegar nisso e prossegue, tá? Aí aqui eu vou ficar 1 sobre P' igual, o mínimo entre 15 e 30 é 30, 30 por 15 dá 2, vezes menos 1 dá menos 2, 30 por 30 dá 1, vezes 1 dá menos 1. Então, 1 sobre P' é igual a menos 3 sobre 30, então 1 sobre P' é igual eu vou fazer diferente, você vai ver, tá? Vou inverter já aqui. P' é igual a menos 30 sobre 3. Faço invertido, tá? Aí P' vai dar menos 10 centímetros. Análise do resultado. P' negativo, imagem virtual. Imagem virtual, é a direita. Maior ou menor? P' deu 10 e o P era 30. Então a imagem ficou mais perto, a imagem é menor. Menor, virtual e direita. Certa alternativa 01. Supondo que eu esqueci que o convexo sempre dá virtual, menor e direita. Verdadeira a 01. Beleza? Tá? Depois da 01, vem a 02. Na 02 tá fácil, tá? 02. Vou pagar essa coisinha. Vai dar para fazer até uns pedacinhos só aqui. 02. As distâncias focais dos espelhos côncavo e convexo são, respectivamente, 5 e menos 15. As distâncias focais são 5 e menos 15. Distância focal do espelho côncavo. Do côncavo vai ser distância focal, metade do raio de curvatura, 5 centímetros. Distância focal do convexo, convexo tem raio menos 30, distância focal já usamos, é menos 15 centímetros. Menos 15 centímetros. A alternativa dizia isso? Não sei, não lembro mais. A alternativa dizia que era 5 e menos 15. Perfeita alternativa, certinha. Verdadeira também é 02. Quando você estiver fazendo exercício de somatória no vestibular, tome muito cuidado. Porque tem vestibular onde uma errada anula uma certa. Tem vestibular onde uma errada anula a questão. Então só marca se tiver certeza, tá? E claro, para saber se o que você vai fazer, o EPG ou o EM, por exemplo, se uma errada anula uma certa, leia o manual do aluno lá para esclarecendo como é que é a regra, tá? Cada universidade tem a sua, isso não é padronizado. Muito bem, exercício item 04. Vamos ver se cabe aqui, não sei. 04. O item 04, ele diz assim, ó. O aumento linear transversal da imagem formada no espelho convexo é meia vez. O aumento linear transversal, a ampliação, da imagem formada no espelho convexo é meio.
No espelho convexo, vamos ver quanto que é a ampliação do espelho convexo. Está fácil, a gente já fez, ó. Ampliação é igual a I, ó, ou menos P' sobre P. Quando você sabe o tamanho do I e do O, você usa I, ó. Quando você não sabe, menos P' sobre P, como eu vou fazer agora, tá? Quanto da ampliação? A ampliação é igual, não vou botar ali ainda não, tá? Ó, o P', isso aqui era do convexo ou do côncavo? Isso era do convexo, né? É, convexo. No convexo aqui, você tinha um P' que era menos 10. E o P era... Quanto que era o P? Quanto era o P no convexo? 30. Quantas vezes menor? 3. Então, ampliação, 1/3. Se fosse 3 vezes maior, a ampliação dava 3. 4 vezes maior, a ampliação dá 4. 4 vezes menor, a ampliação, 1/4. Como a distância deu 10 da imagem e a distância do objeto era 30, quer dizer que a imagem é de 10 para 30, 1 para 3, 1/3, tá? E não meio, igual ele falou. Quer botar na conta? Claro, nós vamos fazer isso. Você vai ser menos o P' que é menos 10 sobre o P que é 30. Tem que botar o sinal do P'. Daí então fica uma ampliação que é igual a 10 sobre 30. Eu joguei o sinal, né, cara? Menos e menos ficou mais. Corta. Ampliação, aumento linear transversal, 1/3. E não meio, como dizia a alternativa 04 do seu famigerado exercício. Falsa alternativa. Joia? Falsa alternativa. E depois, nós vamos para o 08. Não rindo se o 08 cabe aqui. Vamos ver, né? 08. Tomara que sim, que nós já comecei. 08. O aumento linear transversal da imagem formada no espelho côncavo é 4 vezes. O aumento linear transversal da imagem formada no espelho côncavo. Quer dizer que eu vou ter que fazer a mesma conta para o côncavo, para descobrir onde a imagem se forma, tá? Então, eu vou pegar o côncavo lá. Para o côncavo, uma facada é uma paulada mais uma pauladinha. Distância focal do espelho côncavo. Do côncavo, a distância focal era 5, positivo, né? 1 sobre 5 igual. 1 sobre P, 1 sobre. O objeto está a 10 centímetros do côncavo. 1 sobre 10. Mais 1 sobre P'. Já? Então agora, vamos ver se você já sabe como é que faz. Desse lado fica 1 sobre P', tá? Beleza? E aqui repete o que eu tinha ali, e esse troca o sinal. Menos 1 sobre 10. Fazendo o mínimo ali entre o 10 e o 5, 1 sobre P' é igual, o mínimo é 10. 10 por 5 dá 2. 10 por 10 dá 1, e o sinal é negativo. Eu vou então obter P1 sobre P' igual a 1 sobre 10. Já é? 1 sobre 10. Então, P' é igual a 10 centímetros. Imagem real ou virtual? Real. Direita invertida? Invertida. Projeto? Sim. Real, invertida e projeto. Agora eu vou tentar imaginar o que se eu tinha como ter noção de que tinha que dar algo desse jeito. Veja bem, eu sabia que o objeto estava a 10 centímetros do espelho. Eu sabia que a distância focal era 5. Quer dizer que o objeto está em cima do centro de curvatura, né? Que o centro de curvatura é o dobro da distância focal. Então, se a distância focal era 5 e o objeto estava a 10, ele estava em cima do centro de curvatura. Toda vez que o objeto está em cima do centro de curvatura, é aquele caso especial que é até difícil de desenhar, porque o objeto aparece assim e a imagem aparece bem embaixo dele e do mesmo tamanho que o objeto. Tanto que, se você observar, o P' deu 10 e o P também era 10. A distância da imagem e a distância do objeto são iguais, sinal que o tamanho da imagem e o tamanho do objeto também são iguais. Se eu quisesse fazer a ampliação, eu faria ampliação é igual a menos P' sobre P, ampliação é igual a menos 10, que é o P', sobre o P, que é 10. Menos 10 por 10 dá menos 1, indicando que a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, só que ela é invertida, por isso o sinal é negativo. A alternativa dizia que você tinha, deixa eu ver se ela fala isso, que é 4 vezes, não é? É uma vez só, tá? Uma vez só, e é invertida porque a imagem é real. E item 16, a imagem formada no espelho côncavo é real, verdade. É invertida, verdade. E é igual ao objeto, verdade também. Por isso que a ampliação deu menos 1. Invertida, negativo.
e D1 porque é do mesmo tamanho que o objeto. Tudo bem? E é real porque o P' deu positivo e a ampliação deu negativo. Beleza, gente? Com isso, espero que a gente tenha podido entender um pouco mais, um pouco melhor toda essa questão de espelho côncavo, convexo, como se utiliza dos sinais. Lembre-se, se vocês errarem exercícios em casa, quando estiverem tentando resolver, o erro geralmente está acerca dos sinais que não estão batendo, é o sinal que não está rolando. Acertou o sinal, dificilmente você se engana. E essa aula de hoje, que é a aula 5, que fala de valores, de conta, utilização de equação de Gauss e tal, está intimamente ligada com a última aula 4 de Física D, onde a gente tratou sobre a determinação das imagens graficamente, fazendo aqueles 6 desenhos que nós fizemos na sala. Aqueles 6 desenhos, se você tiver eles na cabeça, e você só tem se você tiver feito o desenho mesmo, não adianta só olhar, com certeza, quando você for fazer conta, você vai lembrar do desenho e o desenho vai te ajudar a saber se a tua conta está certa ou não. Nada está separado um do outro. Tudo isso aqui é relacionado com os desenhos lá. Então é importante saber o de lá para fazer o daqui com muito mais tranquilidade. Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima aula, aula 6 da Física A, que é o que a gente vê na próxima aula. Grande abraço. Tchau.